Eles disseram que era só mais um aviso, só mais uma previsão, entre tantas outras. Mas quem escutou com atenção sentiu o peso. Abril de 2025, uma data que para muitos pareceria comum, passou a carregar um peso estranho, sombrio, quase sufocante. Não era só um aviso comum, era um sussurro que cortava a alma. Um alerta que veio do alto, com cheiro de fumaça antiga e lágrimas de santos. E o nome que apareceu, envolto em mistério, foi um nome conhecido demais para ser ignorado. Bolsonaro, algo envolvendo ele, algo que Padre Pio viu. E quando Padre Pio vê, o mundo treme, a fé dos fracos vacila, a dúvida dos céticos silencia, e os que creem, esses sentem na pele. Havia uma mulher ajoelhada, seus olhos vermelhos de tanto rezar, diante da imagem de um santo italiano. Ela não sabia ler profecias, mas algo queimava dentro do peito. Era como se uma mão invisível segurasse seu coração e dissesse: escute, o tempo está acabando. E naquele dia, o nome de Bolsonaro cruzou os lábios trêmulos de um padre no interior da Polônia. Ninguém entendeu o que aquilo significava, mas a sensação era clara. Perigo. Não um perigo físico, mas espiritual, uma tragédia anunciada. Você sente isso também? Esse arrepio que vem sem explicação? Não é invenção, não é exagero. É o Espírito alertando. Quantas vezes ignoramos esses sinais por orgulho ou medo de parecer fracos? Mas agora não há mais tempo para isso. Porque o que Padre Pio deixou registrado, o que ele revelou a poucos monges em confissão lacrada, está vindo à tona. E envolve figuras públicas, líderes, nomes que movem nações. No primeiro comentário estou deixando um presente de Fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. As pessoas sempre pensaram que o mal se mostraria com chifres e fogo. Mas o mal se disfarça de promessas, de sorrisos, de discursos inflamados que tocam os ouvidos, mas apodrecem o coração. Padre Pio sabia disso. Ele avisou. Ele falou sobre um tempo em que até os eleitos seriam enganados e apontou para um mês específico. Abril. Um mês de renascimento para alguns, de queda para outros. Você se lembra de quando sentiu pela última vez que Deus estava tentando te dizer algo? Não por palavras claras, mas por sinais. Um sonho repetido, uma dor que insiste em voltar, um silêncio que fala mais alto que 1000 vozes. Essa é a linguagem do céu, e ela está gritando agora, porque algo está por vir. E se você ignorar, talvez não tenha outra chance. Uma senhora, com seus cabelos já brancos e mãos calejadas de tanto servir, sonhou 3 noites seguidas com um fogo que consumia uma cruz. E no meio do fogo, o rosto de Bolsonaro surgia, cercado de multidões, com olhos sem brilho. Quando ela acordou, não quis contar a ninguém. Mas quando viu a imagem de Padre Pio na igreja, ela desabou, chorou como criança, porque ela sabia, a alma reconhece o que o intelecto tenta negar. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. As revelações estão surgindo aos poucos, não como explosões, mas como rachaduras numa represa antiga, vazando verdades que não podem mais ser contidas. Não são boatos, não são invenções, são ecos de algo que está prestes a acontecer. E cada pessoa que sente carrega a responsabilidade de se preparar e de avisar aos que ainda estão dormindo. Houve um tempo em que todos riam de Noé, até que a chuva veio. E agora as pessoas riem dos que falam de Padre Pio. Chamam de exagero, de loucura. Mas e se estiverem errados? E se esse for o último aviso? As Escrituras dizem
Quem tem ouvidos, ouça. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo dentro de você está reagindo. Algo dentro de você quer saber mais. Há registros ocultos, fragmentos que não foram liberados ao público, escritos que só agora começam a aparecer. Neles, há menções diretas a líderes e acontecimentos que estão ligados aos últimos dias. Bolsonaro aparece não como vilão nem como salvador, mas como peça-chave de algo maior. Um movimento que começou em silêncio, mas que em abril de 2025 pode explodir. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E você, que talvez já não acredite em políticos, que talvez tenha perdido a esperança em autoridades humanas, saiba que esse alerta não é político, é espiritual. Não importa se você ama ou odeia Bolsonaro. O que importa é o que ele representa. Um gatilho, um símbolo, algo que pode revelar a verdade escondida nas sombras. Padre Pio não fazia previsões, por vaidade. Ele chorava quando falava do futuro, porque sabia o preço do saber. Ele viu guerras, viu a fome, viu a queda de líderes e a ruína de igrejas inteiras. E quando falava de nossos tempos, sua voz tremia, como se sentisse o sangue espiritual escorrendo pelas ruas. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Se você está lendo isso agora, talvez sua alma esteja sendo sacudida por dentro. Talvez algo que você nem sabia que estava adormecido agora esteja abrindo os olhos. Não ignore esse chamado. Não é apenas mais um conteúdo na internet. É um pedido do céu, sussurrado em meio ao barulho deste mundo. E quando abril chegar e as notícias começarem a surgir, você vai lembrar. Vai lembrar dessas palavras e talvez deseje ter prestado mais atenção. Mas ainda há tempo, ainda há espaço para se preparar, para abrir os olhos, para buscar refúgio na fé. Porque o que está por vir não é leve, não é simples. E não será ignorado sem consequências. As sombras não vêm correndo, elas rastejam. E quando você percebe, já tomaram conta de tudo. Padre Pio via essas sombras. Ele falava delas com tristeza, mas também com firmeza, e pedia: não tenham medo, mas estejam atentos, porque aqueles que estiverem de olhos fechados serão os primeiros a cair. Não se engane, achando que tudo vai continuar como está. Há uma linha muito fina entre a tranquilidade aparente e o caos que já começou a ferver por baixo da superfície. É nesse silêncio antes da tempestade que os sinais mais fortes aparecem. Mas quase ninguém está prestando atenção. Padre Pio viu isso. Ele descreveu esse tempo como um céu sem nuvens, mas com trovões no ventre. Abril de 2025 é mais do que uma página no calendário. É uma cicatriz sendo desenhada no tempo, e ela vai se abrir diante dos olhos de quem ainda tiver coragem de ver. Talvez você já tenha sentido que algo está diferente nos últimos dias. As noites estão mais pesadas, os sonhos parecem mais intensos, como se estivessem tentando dizer algo. Até mesmo os noticiários parecem desconectados, como se estivessem escondendo algo maior, algo que paira sobre nós, feito uma sombra que ninguém quer nomear. Mas você sente. No seu íntimo, você sabe que algo está fora do lugar. E esse sentimento não veio à toa. Ele é parte do alerta, é esse tipo de intuição que Padre Pio chamava de toques do espírito. Uma inquietação que começa devagar, mas não te deixa mais dormir em paz. Ele dizia que esses toques são a forma de Deus nos preparar para o que está por vir. E se você está ouvindo esse texto agora, se chegou até aqui, é porque algo em você já está respondendo a esse chamado.
Não ignore esse desconforto que está sentindo agora. Ele pode ser o único fio que vai te salvar quando tudo começar a desmoronar. Porque o que virá não será brando, não será um susto qualquer. É algo profundo, estrutural, que vai atingir tudo o que parecia sólido. A fé frágil vai ruir. A máscara dos falsos líderes vai cair. E a verdade que muitos riram vai ser a única coisa capaz de manter alguém de pé. Imagine por um instante que Padre Pio estivesse aqui agora, olhando nos seus olhos. Ele não gritaria. Ele não faria promessas, mas você sentiria a urgência em cada palavra. Você entenderia que não há mais tempo para brincar com a fé, que os sinais foram dados, que o nome que apareceu em suas visões, Bolsonaro, não é coincidência, mas também não é o centro. Ele é só uma peça de algo muito maior. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O que importa agora é você entender o que essa peça pode mover. O que esse nome pode arrastar. Abril será um palco. E nele, forças vão se confrontar, algumas invisíveis, outras muito visíveis, mas camufladas em discursos e pactos. A movimentação já começou, e poucos estão vendo. Você quer saber por que esse mês específico? Por que abril? Porque esse é o mês das decisões espirituais ocultas. É quando os portais são abertos. E as forças que estavam acorrentadas por misericórdia divina começam a se agitar. Padre Pio sabia disso. Ele falava de portas do tempo que se abriam apenas em momentos críticos da história. E 2025 não será um ano qualquer. É o ano das escolhas definitivas. Muitos vão se perguntar: e o que Bolsonaro tem a ver com tudo isso? A resposta assusta, porque não é sobre ele em si. É sobre o que ele representa. Ele é como uma lâmina, cortando a consciência de uma nação. Tudo ao seu redor se agita. Onde ele toca, ou a fé cega ou ódio absoluto. Mas o que Padre Pio via era mais sutil. Ele via o espírito por trás da figura, uma força tentando se firmar por meio de líderes. Não só ele, mas ele é um dos principais. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Padre Pio chegou a dizer que os nomes que causariam divisão seriam usados como provas espirituais, que muitos se perderiam por orgulho, por ideologia, por idolatria, mas que alguns, poucos, teriam discernimento para ver além, para enxergar a guerra espiritual acontecendo por trás dos discursos, das campanhas, das imagens públicas. Você já percebeu como alguns líderes parecem carregar uma presença estranha, pesada? Como certos eventos carregam um clima inexplicável. Isso não é acaso, é batalha espiritual. E Bolsonaro, como outros líderes mundiais, está sendo usado, ou como instrumento de revelação ou de confusão. Mas isso só o tempo revelará. E o tempo é agora. Essa é a parte que ninguém quer ouvir. Que por trás da política, da economia, das manchetes, existe algo se movendo em silêncio. Algo que opera na escuridão, esperando o momento certo para se mostrar. Padre Pio viu. E quando ele viu, chorou. Porque sabia que muitos não acreditariam. Muitos zombariam. Até ser tarde demais. Quando os sinos começarem a tocar em abril, quando as notícias surgirem como relâmpagos em sequência, vai haver desespero, vai haver medo. Mas quem estiver preparado vai conseguir permanecer. E estar preparado não é saber tudo. É ter olhos espirituais abertos. É ter fé verdadeira, não aquela fé que treme ao primeiro abalo. Você sente que está pronta para isso? Ou ainda está vivendo como se tudo fosse normal? Como se os sinais não fossem para você? Cuidado. É exatamente assim que o inimigo trabalha.
Ele adormece os sentidos, faz você rir do perigo até que ele esteja na sua porta. E então já é tarde. Mas agora ainda não é. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Não confie no que você vê. Confie no que sua alma está sentindo agora. Esse incômodo, esse calor nas mãos, esse nó na garganta, são respostas espirituais. Padre Pio dizia que o espírito fala mais alto que os olhos, e que quem aprender a ouvir com a alma nunca mais será enganado. Você está sendo treinada agora, com cada palavra, com cada alerta, com cada nome revelado. E o mais assustador ainda está por vir, porque o que foi mostrado a ele não era só sobre líderes ou datas, era sobre famílias, sobre mães que perderiam filhos, sobre maridos caindo em depressão, sobre mulheres adoecendo sem explicação, e tudo isso ligado ao espírito que se levantaria nesses tempos. Um espírito de engano que age com aparência de bem, mas destrói lentamente tudo o que é sagrado. Essa revelação mexeu profundamente com um grupo de monges. Eles ficaram em silêncio por décadas, guardando as palavras de Padre Pio como quem guarda uma chama acesa no meio da tempestade. Mas agora, eles começaram a falar, começaram a liberar os escritos, e eles coincidem com tudo o que estamos vivendo. Com precisão assustadora, você pode ignorar, pode tratar como exagero, mas e se for real? Você está disposta a pagar para ver? Está disposta a perder o que ama por não dar ouvidos ao que vem do alto? Ou você vai decidir agora abrir os olhos e buscar as respostas antes que seja tarde? Demais, a decisão está nas suas mãos. E o tempo está correndo. Você já se perguntou por que certos nomes voltam à tona em momentos tão específicos da história? Eles não aparecem por acaso. São como peças marcadas em um tabuleiro que ninguém vê, mas que define o destino de milhares. Bolsonaro, Abril, Padre Pio, palavras soltas que, unidas, formam um código espiritual que poucos têm coragem de decifrar. Mas esse código está se revelando, e ignorar isso pode custar caro, não só para você, mas para sua família, sua paz, seu espírito. Não se trata de crença cega. É uma questão de sensibilidade espiritual. É olhar ao redor e perceber que o mundo não está apenas passando por mudanças políticas, mas sim por uma transformação invisível, profunda, que separa os que estão preparados dos que ainda dormem em pé. Abril de 2025 será o divisor de águas. Você já está sendo testado sem perceber, e cada decisão pequena que você toma agora está te posicionando. As noites ficarão mais longas. A sensação de peso no peito será constante para quem ainda tenta entender tudo de forma racional. Mas os sensíveis vão perceber. Não é ansiedade, não é cansaço, é o espírito em alerta. Padre Pio falou de um tempo em que os sonhos seriam mensagens, os pressentimentos seriam sinais, e o silêncio seria mais ruidoso que o trovão. Esse tempo é agora. Você acha que está exagerado? Que talvez tudo isso seja apenas uma coincidência? Então responda. Por que, ao ouvir essas palavras, seu coração acelera? Por que esse frio percorre sua espinha? Por que você não consegue desviar o olhar, mesmo querendo sair? É porque a verdade tem um som. E ela está vibrando em você neste momento. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas sentir e obedecer ao que sua alma já sabe. Há uma profecia pouco conhecida, atribuída a um monge que viveu recluso por anos após uma confissão com Padre Pio. Ele disse que o mundo veria uma figura com voz forte e multidões aos seus pés, mas que sua alma estaria sendo devorada por dentro. Não se referia a um anticristo, mas a um catalisador.
alguém que abriria portas para o que viria em seguida. E nas anotações há uma referência misteriosa. Será em abril, e a fumaça sairá do topo para atingir os joelhos do povo. Não, espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O topo, o poder, o governo. É disso que se trata. Uma fumaça que não mata na hora, mas que embriaga, que tira a clareza, a capacidade de discernir. É por isso que Padre Pio chorava ao falar do futuro. Ele via um povo sendo manipulado, enganado por símbolos, por carismas, por palavras vazias, recheadas de promessas. E tudo isso empurrando milhões para um abismo espiritual. Agora pense com calma. Quantas vezes você viu pessoas defendendo líderes com mais fervor do que defendem sua fé? Quantas vezes você mesma hesitou em confrontar certas verdades com medo do que os outros pensariam? Essa é a fumaça, ela cega, ela cala, ela enfraquece. Mas hoje, através desse aviso, você pode ver, pode respirar diferente, pode se libertar. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. O mundo não está caindo aos pedaços, apenas por causa de política ou economia. Isso é só a casca. O que está corroendo as raízes é o abandono do sagrado. É a inversão do bem e do mal. É a normalização do pecado. Padre Pio dizia: nos últimos dias, os santos serão chamados loucos e os corruptos serão exaltados como heróis. Agora, leia as manchetes. Veja quem está sendo aplaudido e diga com sinceridade: estamos mesmo no caminho certo? Você pode não ter todas as respostas, mas já tem perguntas demais para continuar ignorando. E é esse o ponto. O tempo de fingir acabou. Ou você escolhe agora se alinhar com o que é eterno, ou será arrastado pelo que é momentâneo e destrutivo. E a dor. A dor será a consequência inevitável de quem recusou ouvir enquanto ainda era possível. Padre Pio via essa dor nos olhos das mães que chorariam por filhos que se perderam. Ele via nos semblantes dos homens que pensavam ser fortes demais para precisar de Deus. Ele via nas igrejas vazias, nos altares profanados, nos pastores que trocaram o sagrado pelo aplauso. E quando ele falava dessas visões, ele tremia, porque sabia que só quem estiver de pé na fé verdadeira vai resistir. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. As revelações não foram feitas para assustar, mas para despertar. O medo só vem para quem está adormecido, mas para quem entende, o medo vira preparo. Ele se transforma em sabedoria, e sabedoria salva. Salva você de ser levado pelas emoções, pelos falsos profetas, pelas multidões cegas que caminham para o abismo cantando. Essa é a hora. Não de se desesperar, mas de decidir, de olhar para dentro, de questionar o que você tem acreditado, de lembrar o que o Espírito já te disse em silêncio, nas madrugadas, nos momentos em que você achou que era só cansaço. Mas era Deus te chamando, e você ouviu, mas se distraiu. Agora, Ele está te dando mais uma chance. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E se tudo isso for verdade? E se abril for mesmo o ponto de ruptura? E se esse aviso for o último? Você vai preferir achar que é loucura ou vai agir com fé? Porque agir com fé pode te salvar. Ignorar pode te custar tudo. Padre Pio dizia: não espere o céu se abrir para crer.
Acredite quando o céu parecer fechado, porque é aí que Deus está mais perto. Você sente isso agora? Esse peso nos ombros? Esse calor no estômago? Esse impulso de continuar ouvindo, mesmo sem entender por quê? Isso é a presença de algo maior. É o toque do invisível. É a última tentativa de te acordar. E ela só está acontecendo porque, apesar de tudo, você ainda tem tempo. Pouco, mas tem. Padre Pio deixou alertas, não para nos assustar, mas para nos armar espiritualmente. Não com armas humanas, mas com discernimento, oração, vigília. Ele dizia que os que sobreviverem espiritualmente a esse tempo serão como tochas em meio às trevas, e que muitos correrão até eles buscando abrigo. Você quer ser luz ou vai correr no escuro pedindo socorro? É você quem decide, mas que sua decisão venha com consciência, com humildade, com temor, porque a linha entre o que vivemos agora e o que está por vir já foi atravessada. E só os que estiverem preparados de verdade vão entender o que significa continuar em pé quando o mundo todo estiver de joelhos, não em oração, mas em colapso. Você já viu alguém desmoronar por dentro, mesmo sorrindo por fora? Já reparou como os olhos denunciam uma dor que a boca tenta esconder? Muitas pessoas ao seu redor estão vivendo assim. E talvez você também esteja vivendo no automático, fingindo força, ignorando os sinais. Mas no fundo sabe, tem algo errado. Tem algo grande vindo aí. E não se trata só de política, economia ou crises. É algo espiritual, invisível, mas com consequências visíveis e devastadoras. Padre Pio via essas rachaduras espirituais antes que elas virassem tragédia. Ele dizia que os maiores desastres não são os que fazem barulho, mas os que se instalam em silêncio. Começa com apatia, vem o cansaço, depois a dúvida e, por fim, o colapso. Você vai vivendo acreditando que está tudo bem, até acordar e perceber que perdeu tudo o que importava: a fé, a clareza, a proteção. Se você sente que algo dentro de você está se mexendo agora, não lute contra. É o Espírito chamando de volta. Deus não manda sinais à toa, e Ele está usando esse conteúdo como trombeta para te alertar. Abril será um mês profético, e quem não estiver debaixo da proteção espiritual vai sentir na pele o que significa estar exposto em tempos de juízo. Você já percebeu que os noticiários estão cada vez mais caóticos, mas também estranhamente repetitivos? Parece que querem nos acostumar com o absurdo, com a dor, com o mal. Padre Pio avisou que um dos sinais do fim dos tempos seria a normalização do impensável. E hoje, crianças chorando de fome, famílias sendo destruídas, líderes se corrompendo, virou só mais uma notícia. Mas a alma sente, ela grita por socorro. Ela geme em silêncio. Ela procura abrigo em meio ao vendaval. E quando escuta uma verdade como essa, ela treme, porque reconhece a voz do alto, e essa voz está te chamando. Não para assustar, mas para acordar, porque ainda dá tempo, mas não por muito. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe. Agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Existem registros secretos mantidos longe do grande público, escritos à mão por monges que ouviram confissões de Padre Pio em lágrimas. Entre esses relatos, um se destaca. Ele viu um homem poderoso cercado por gritos e multidões, mas ele estava sozinho por dentro, desconectado de Deus. E o nome sussurrado por anjos tristes era Bolsonaro. O que isso significa? Que ele será a chave de algo muito maior. E não importa se ele está certo ou errado. O que importa é o que vai se desencadear ao redor dele. E isso vai acontecer em abril, quando multidões se dividirem.
Quando os olhos se voltarem para ele, para acusar ou defender, uma movimentação espiritual será liberada. Padre Pio dizia: quando os homens olharem demais para a terra, o céu gritará. Você precisa estar pronta, porque os gritos do céu não vêm com suavidade. Eles vêm em forma de revelações que arrebentam estruturas. Vêm como tragédias que abrem os olhos, como perdas que acordam os corações. E se você não estiver com seu espírito fortalecido, você vai ser levada pela corrente. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas. Mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Padre Pio também falou sobre a doença do espírito, aquela que começa com falta de vontade de orar, depois se transforma em indiferença, depois vem a desconfiança em Deus e, por fim, o afastamento. Quando isso se instala, a alma se torna morada para o medo, para a angústia, para o desespero. E o caos externo só acelera esse processo. Abril será o mês em que isso se intensificará. Não, é exagero, não é conspiração. É uma repetição profética, um ciclo que vem desde os tempos bíblicos. Toda vez que uma nação se distancia do sagrado, Deus envia avisos, profetas, sonhos, visões. E depois disso, julgamento. E é isso que está prestes a acontecer. Você sente que está preparada para perder tudo o que ama? Está pronta para ver pessoas queridas se afundarem? Para ver sua paz ser levada? Se sua resposta é não, então você precisa agir agora. Porque essas palavras não vieram até você por acaso. Foram conduzidas pelo alto, como uma última tentativa de te alcançar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há algo no ar. Uma inquietação que já não dá mais para ignorar. Os céus estão mexidos. E quando o céu se movimenta, a terra treme. E os que têm olhos espirituais já perceberam. Há um tremor chegando. E ele não é físico. Ele é na alma, ele é nas estruturas morais, nas igrejas, nas famílias, nos lares que antes eram fortalezas e hoje são campos de batalha. Padre Pio dizia que o coração de muitas mães seria quebrado, que pais chorariam escondidos no banheiro, que filhos iriam se perder sem explicação, mas que todos esses acontecimentos seriam como o som da última trombeta, chamando os que ainda têm fé. E esse som está ecoando agora. Você acha que está tudo bem? Então por que essa angústia? Por que essa sensação de que algo vai explodir a qualquer momento? Por que esse impulso de ouvir até o fim, mesmo sem entender exatamente o porquê? É o seu espírito despertando. E isso é raro, é sagrado. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Não há mais espaço para superficialidade. Ou você se posiciona agora, ou será arrastada depois. Ou você decide proteger sua casa com oração, jejum e discernimento, ou vai ver os pilares da sua vida desabarem sem explicação. Não por castigo, mas por consequência. Você sabe que precisa mudar, que precisa voltar, que precisa buscar, mas tem adiado. E cada adiamento é uma brecha aberta. E cada brecha atrai o inimigo. Não seja mais uma na multidão que só entende quando perde. Seja uma das poucas que ouve antes da queda. Padre Pio sempre terminava suas revelações com uma única frase: não tenham medo, mas fiquem acordados. E esse é o seu chamado agora. Não entre em pânico, mas fique vigilante, porque abril está chegando, e com ele o que está oculto será revelado. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora.
Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Você pode até tentar desviar os olhos, mas a verdade sempre volta. Sempre. E nesse exato momento, ela está diante de você. As palavras que está ouvindo ou lendo não são aleatórias. Foram colocadas aqui porque o céu está chamando sua atenção. Porque algo está sendo preparado. E se você ignorar, pode ser tarde demais. Abril não vai perdoar os distraídos. Padre, eu sabia que o maior engano dos últimos tempos não seria a presença do mal evidente, mas a ausência de vigilância no coração dos que se diziam de fé. Gente boa, gente piedosa, sendo levada por discursos bonitos, por figuras públicas adoradas, mas espiritualmente vazias. Ele dizia: o mal se vestirá de esperança, e a multidão o seguirá como cordeiros rumo ao abate. Você já se perguntou: por que sua alma anda inquieta? Por que você acorda com um peso que nem sabe explicar? Por que aquela sensação de estar esquecendo algo, mas não é nada físico? É porque algo está errado, e o espírito sabe. Ele sente antes que o corpo veja. E se você está nesse ponto de desconforto, de cansaço, de confusão, então entenda, você está no meio da guerra, e essa guerra não é com armas, é com distrações, é com a dúvida, com a pressa, com o desânimo. É por isso que você anda tão cansada, por isso que perdeu o prazer de orar, por isso que a tristeza aparece sem motivo, porque existe uma luta acontecendo dentro de você. E essa luta vai decidir de que lado você estará quando Abril começar a revelar o que está escondido. Não pense que os sinais virão com trovões e clarões no céu. Não. Virão discretos, como um decreto assinado sem manchete, como um gesto de um político que parece comum, mas muda tudo, como um escândalo abafado que carrega um sentido espiritual por trás. E é isso que Padre Pio via, os detalhes. Ele enxergava a verdade por trás da aparência. E agora essa verdade está tentando alcançar você. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Haverá dias em que o silêncio será mais assustador que qualquer grito. Dias em que você sentirá vontade de fugir, mas nem saberá de quê. Isso não é loucura, é espiritual. É a alma percebendo o que os olhos ainda não enxergam. Abril será o mês das reações inexplicáveis. Gente surtando, gente adoecendo de repente, gente enlouquecendo sem motivos visíveis. Mas os olhos espirituais saberão. É o início da separação. Padre Pio dizia que nos últimos tempos muitos correriam atrás de revelações. Mas poucos teriam coragem de encarar a verdade quando ela aparecesse. E é isso que está acontecendo agora. Você está sendo confrontada, está sendo testada, está sendo escolhida, porque ouvir até aqui já te diferencia, já mostra que há algo em você que quer mais, que busca mais, que precisa entender o que os outros ainda zombam. Mas será que você vai até o fim? Ou vai parar no meio, como tantos fazem? Vai suportar ouvir o que machuca? Ou vai preferir se esconder no conforto da ignorância? A escolha é sua. Mas lembre-se, há decisões que, quando adiadas, viram condenações. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Há algo que você precisa saber. Padre Pio teve uma visão sobre o Brasil. Ele viu o mapa cercado por trevas, mas havia luz em alguns pontos. E essa luz vinha de lares em oração. Ele via mães intercedendo, velas acesas em silêncio, rosários apertados entre dedos envelhecidos. Essas casas estavam protegidas, as demais
estavam sendo invadidas, não por homens, mas por escuridão. Você já sentiu sua casa estranha? Já notou brigas sem motivo? Filhos se afastando, casamentos se esfriando, a casa que antes era um lar agora parece só um espaço onde corpos dividem paredes? Isso não é só psicológico, é espiritual. E Padre Pio via isso como o prenúncio do colapso. Abril não é sobre uma data, é sobre uma ativação espiritual. E aqueles que não estiverem ancorados em algo eterno vão ser levados pela corrente de caos. Vai começar sutil, um escândalo, um discurso, um colapso econômico que ninguém vai entender, uma divisão dentro da igreja, um decreto internacional assinado à surdina. Mas tudo isso terá um único objetivo: testar a fé. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já percebeu como tem chorado por motivos que não sabe explicar? Como o medo de perder pessoas queridas aumentou? Como certos lugares parecem mais pesados do que antes? Isso é sensibilidade espiritual. E se você sente isso, é porque Deus está te marcando, está te preparando. Não fuja disso, não trate como coincidência. Padre Pio dizia: quando o céu quiser salvar alguém, ele começa tirando o que essa pessoa mais ama, só para mostrar que só ele pode preencher. E talvez você tenha perdido algo. Talvez tenha se sentido vazia nos últimos tempos. Isso não é castigo, é preparação, é chamada, é renascimento. Mas só se você tiver coragem de atravessar essa noite escura, você não pode mais esperar, não pode continuar adiando, porque o tempo da neutralidade acabou. Agora, ou você se posiciona na luz, ou será engolida pelas sombras. E elas não vêm mais devagar, elas vêm com pressa, com fome, procurando brechas, e brechas são abertas pela distração. Se você chegou até aqui, é porque Deus está permitindo. Ele está estendendo a mão. Pela última vez, talvez, ele não faz promessas em vão, e ele te chamou hoje, através dessa mensagem, através desse alerta, não para te assustar, mas para te libertar. Padre Pio via o que os olhos humanos não podiam ver, e o que ele deixou registrado é assustador, mas também é revelador. E se você escolher continuar, vai entender, vai ver, vai sentir. Mas para isso, precisa decidir, precisa resistir, precisa permanecer até o fim. E se eu te dissesse que ainda não foi revelado tudo, que os sonhos que atormentavam Padre Pio não eram fragmentos desconexos, mas partes de um quebra-cabeça espiritual que só agora começa a se encaixar? Sim, há algo ainda mais profundo por trás das visões, algo que ele só ousou sussurrar há poucos. Um segredo que não está em livros comuns, mas que foi preservado em silêncio, por temor. Padre Pio via um tempo em que pessoas buscariam milagres, mas fugiriam da verdade, onde igrejas estariam lotadas de corpos, mas vazias de espírito, e onde até os filhos da fé estariam frios, sem discernimento. Ele dizia que o maior ataque do inimigo não viria de fora, mas de dentro, dentro das casas, das igrejas, das consciências. Abril seria o estopim. Mas o que há de tão especial em abril? Por que esse mês se repete nas revelações como um aviso constante? Porque abril é o mês das decisões ocultas. É quando os homens assinam pactos sem saber as consequências. É quando líderes dizem sim a ideias que carregam maldições escondidas. E você pode não ver, mas vai sentir. Vai sentir nas emoções, no ambiente, nos pequenos detalhes que parecem nada, mas mudam tudo. Você já notou como ultimamente as palavras perderam o peso?
Como fé virou apenas um som na boca das pessoas e não mais uma âncora na alma. Isso também foi previsto. E é por isso que este alerta chegou até você. Porque se ainda há fé verdadeira no seu coração, você precisa protegê-la com tudo, porque em abril ela será provada, e nesse tempo não bastará crer de forma genérica. Será necessário firmeza, posicionamento, intimidade real com Deus. O tipo de fé que te faz dizer não ao mundo mesmo, quando isso custa tudo, porque a maior armadilha não será a dor, será o conforto que adormece, e esse conforto já começou a sufocar muitas almas. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você sabe como o inimigo age. Ele nunca aparece como um monstro. Ele vem como aquilo que você mais quer ouvir, como aquilo que você acha que precisa. E então ele te embriaga com promessas, enquanto rouba sua visão. Padre Pio viu isso. E ele alertava com lágrimas nos olhos. O povo será hipnotizado pelo que parece certo, mas é veneno. Bolsonaro não é apenas um político, ele é uma figura que carrega uma energia espiritual intensa. Para alguns, ele é um libertador. Para outros, uma ameaça. Mas o que Padre Pio via era que ao redor dele se levantaria uma tempestade de confusão espiritual. Não por ele em si, mas pelas reações que ele desperta. E abril será o momento em que isso atingirá o ápice. Muitas divisões virão disfarçadas de decisões políticas. Mas não se engane. Por trás delas há uma guerra muito maior. Uma guerra por almas. Uma guerra que não dá espaço para indecisos. Ou você se posiciona, ou será tragada. Ou você ora como nunca orou, ou verá sua casa sendo tomada por caos, que começa no invisível. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio, que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare. Hoje algo espiritual foi ativado em mim, mas há esperança. Padre Pio dizia que no meio do caos, Deus levantaria pessoas comuns com coragem incomum. Mulheres de oração, homens silenciosos com a alma acesa, jovens com joelhos calejados. Ele via luzes pequenas em pontos esquecidos do mundo, e essas luzes resistiam. Elas eram escudos vivos contra as trevas, e você pode ser uma delas. Você não precisa entender tudo, nem precisa ser perfeita, mas precisa estar disponível. Porque quem ouve o chamado e responde com fé, recebe força do alto, uma força que o mundo não consegue explicar, mas que sustenta, protege e guia. Talvez você se sinta fraca agora. Talvez esteja se perguntando, como eu, tão imperfeita, posso enfrentar tudo isso? A resposta é simples. Porque Deus escolhe os que tremem, não os que se acham fortes. Ele capacita os quebrados, os que choram, os que se arrependem. E se você sente tudo isso agora, então você está mais pronta do que imagina. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém, eu fui tocado por essa palavra. E o que você vai fazer a partir daqui? Vai fechar essa mensagem e continuar como se nada tivesse acontecido? Ou vai dar o próximo passo? Porque se chegou até aqui, é porque algo em você já entendeu, já percebeu, já despertou. Padre Pio terminou muitas de suas cartas dizendo: se você recebeu essa palavra, é porque o céu decidiu te alertar. Agora cabe a você decidir o que fazer com ela. Então, escolha, busque, ore como nunca, vigie como nunca e se prepare, porque o que está vindo virá com força. Mas aqueles que estiverem prontos não serão abalados. Este foi apenas o começo das revelações. Há mais, muito mais. No próximo vídeo, você vai entender o que
está escondido por trás das alianças internacionais que se firmarão em abril. Vai saber quais são os lugares onde a batalha espiritual será mais intensa. E vai descobrir o que o próprio Padre Pio disse sobre a Polônia e o papel profético do povo polonês nos últimos tempos. Compartilhe esse conteúdo. Não deixe que a luz pare em você. Volte para o próximo vídeo. A verdade está apenas começando a ser revelada. Escreva nos comentários: Padre Pio, eu ouvi o chamado, e prepare-se, porque Deus ainda vai te mostrar o que os olhos humanos não conseguem enxergar. Até o próximo vídeo, onde a próxima revelação te aguardará, com ainda mais poder, mais luz e mais verdade.